Você já ouviu falar de ensino invertido? A grande maioria das pessoas desconhece os grandes benefícios que o ensino invertido pode provocar na sua vida de estudante, mas também na sua vida de professor. Vamos falar sobre esse método e essa técnica que normalmente tem uma capacidade de engajamento e de envolvimento acima da média. Vamos ver? Vamos falar sobre isso? Olha só. O ensino invertido, aqui abreviado agora, o ensino invertido ele se divide em praticamente 3 fases. E por que é invertido? Bom, vou explicar agora. Bom, o ensino invertido tem a fase do antes, o durante e o depois. No antes é que vai começar a se aplicar o conceito de ensino invertido. Onde? Muitas vezes você já deve ter visto em alguns filmes americanos, ingleses e outros por aí, que demonstram aquele tipo assim, ó. Aquele professor que chega em sala e fala assim, quando está terminando a aula, ele expõe. Pessoal, vocês vão estudar do capítulo tal até o capítulo tal e nós vamos discutir na nossa próxima aula. Já viram algum tipo de filme que tem esse tipo de abordagem? Pois é, isso é uma forma de aplicar o ensino invertido, onde no antes o aluno entra em contato prévio, vou anotar aqui porque está em vermelho, em contato prévio com o assunto. Então vamos lá, contato prévio. Ou seja, o professor aqui, como ele vai dar um tema, ele vai dizer para você estudar isso com antecedência, antes que comece efetivamente a trabalhar com o conteúdo, tá? Então, ele vai passar para o aluno, né, esse tema, esse início. E aí, a partir daqui, ele vai dizer onde é que você consegue. Ele vai dizer, por exemplo, para você estudar um determinado capítulo do livro, um capítulo do livro específico. Ele vai dizer que você pode encontrar isso, por exemplo, em plataformas através de vídeos, de podcasts. Ou seja, ele vai dizer onde você encontrar assuntos relacionados àquele tema, onde você encontra um material um pouco mais aprofundado, além do capítulo do livro. Então, o professor, no caso, ele vai dizer o seguinte, você vai estudar determinado tema e você pode usar essas fontes de estudo. Por isso que eu disse que é um contato prévio. Depois que o aluno fizer isso em casa, olha que interessante, lembra que eu falei que no final da aula o professor fala que vai ser trabalhado aquele tema, então que é para você estudar? Então é isso. E esse contato prévio, você vai estudar, como eu disse, através do capítulo de livro, vídeo, podcast, ou seja, você vai enriquecer por sua conta e risco o conteúdo que você tem que trabalhar. Então, o legal do ensino invertido é que nessa fase do antes, o aluno ele é responsável por se aprofundar em um tema que será trabalhado em sala pelo professor. Olha só que legal isso. Bom, depois que passa essa fase aqui do antes, agora nós vamos para o durante. Onde é que ocorre o durante? O durante ocorre dentro da sala. Então aqui em sala de aula. E agora, o que vai acontecer? Dentro da sala, você vai começar a expor junto com os colegas aquilo que você estudou. Entenderam? Então, através do quê? Através de discussões, de debates, você vai começar a expor as suas ideias dentro do conteúdo que você estudou, dentro do material que você levantou e estudou. Assim como também vai ter que escutar, vai ter que discutir as ideias dos colegas, porque eles também fizeram a mesma coisa que você fez como estudante. E aqui tem um tema que eu acho que vale a pena ser considerado, que nesse durante é interessante a possibilidade do quê? De ser gravados. Um dos objetivos do ensino invertido, quando foi criado, foi de criar material elaborado pelos alunos com a ajuda do professor para ser gravado. E esse material, portanto, ele vai poder ser revisitado quantas vezes for necessário.
tanto pelos alunos que estão discutindo o assunto, que precisam, sei lá, não entenderam direito determinado tema e tal, ele vai lá e assiste de novo, mas também ajuda aqueles que não puderam, por algum motivo, estar em sala. Então, o ensino invertido, ele tem essa participação dos alunos, com a ajuda do professor, com a interpretação, com o feedback constante do professor ali durante as discussões, mas, como eu disse, a grande responsabilidade parte dos alunos. E tudo que vai acontecer em sala será, como eu disse também, gravado, para que os alunos possam revisitar o conteúdo, para que aqueles alunos que faltaram também tenham acesso ao mesmo conteúdo que foi discutido em sala e que o professor também possa, muitas vezes, rever. Por quê? Porque não é só, você avaliar o aluno em sala, porque muitas vezes o professor não consegue fazer isso. Então, o que ele faz? O próprio professor pode revisitar e ver como é que foi a participação de um aluno, de outro aluno, quem participou mais, quem participou menos, quem estudou mais, quem se aprofundou mais. Olha que legal isso. Então, entenda que o professor está participando do processo, mas a grande responsabilidade parte de quem? Do aluno. Então, aqui, vou botar aqui, maior responsabilidade por parte do aluno. Só que o professor faz o quê? O professor fornece o feedback, o professor vai ser o mediador do conhecimento e vai favorecer a participação de cada um deles. Bom, e depois, o que vai acontecer? O processo, já que o professor também pode revisitar, isso facilita o processo avaliativo. O processo avaliativo também, por quê? Porque o professor vai estar ali participando constantemente, além de poder ter acesso ao vídeo, como eu já falei. Além disso, você vai perceber que com a discussão e o debate e mais o estudo prévio, o nível de conhecimento dos alunos, então aumenta o nível e aumenta também o nível de profundidade de conhecimento que esses alunos têm sobre o tema. Como eu disse, isso faz com que, no depois, o aluno também aumente seu engajamento e, portanto, a sua motivação em relação aos estudos. Repare o quanto aqui o aluno ele é responsável, ele começa a adquirir essa responsabilidade, começa a entender que ele pode participar ativamente do desenvolvimento do conhecimento que ele precisa. Isso, obviamente, não estou aqui dizendo que o professor é mais ou menos importante. Ele está dentro do contexto, ajudando, mediando o processo de ganho de conhecimento e de aprendizado. Como eu disse, importante gravar. Por quê? Porque não só o aluno pode revisitar, o aluno que está no presencial, mas também aquele aluno que não pôde estar por algum motivo em sala, como também o professor que pode revisitar, o que vai ajudar muito dentro do seu processo avaliativo. Como eu disse, como o aluno participa ativamente do processo, aumenta o grau ou a profundidade, vamos dizer assim, sobre o conhecimento que ele tem que adquirir, aumenta o engajamento, assim como também a motivação. O sonho de todo professor é que isso tudo aconteça com uma frequência muito grande, porque muitas vezes o aluno ele é passivo, ele fica lá em sala de aula fazendo o quê? Só esperando. Agora o professor que vai passar aí e eu vou então ficar aqui na minha, vou anotar uma ou outra coisa que eu achar importante. Então, o método do ensino invertido, ele faz com que, portanto, o aluno tenha uma participação muito mais ativa, muito mais engajamento e motivação, como a gente comentou. Então, se você gostou desse método, aproveita, aplica em sala de aula, aproveita, aplica também dentro da sua estratégia de estudo, mas também de ensino. Então, você aprendeu o método de ensino invertido? Não conhecia? Compartilha. Muitas pessoas podem simplesmente desconhecer e, portanto, também deixar de ter todos os benefícios do método do ensino invertido. Compartilha, deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Aqui você vai encontrar um conteúdo muito grande de neurociências, mas também de técnicas de aprendizagem que vai favorecer o seu desenvolvimento na hora do estudo, mas também na hora de aprender. E falando em técnicas de aprendizagem, eu quero apresentar para você o nosso livro Técnicas de Aprendizagem, um guia completo de como aprender mais e melhor. Aqui nós temos mais de 30 técnicas de aprendizagem que vão favorecer o seu desenvolvimento no ambiente escolar. Quer saber um pouco mais? Clica aqui embaixo e adquire já o seu.